Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje aqui a pessoa física Luiz Rezende e o professor de concursos públicos, pessoa jurídica, professor Luiz Rezende, se unem para falar de algo que me interessa como cidadão, me interessa como professor da área de concurso público e me interessa como ex-servidor público e dirigente sindical no serviço público, que é as consequências para a sociedade da reforma administrativa do governo Bolsonaro. Essa proposta, não posso utilizar outros termos, é um ataque à qualidade no serviço público, é um ataque ao direito do cidadão ter um serviço público de qualidade. Dos ataques do governo Bolsonaro, esse é um dos mais graves. E olha que esse título é um título que por si só diz muita coisa. E porque, afinal de contas, essa proposta de reforma administrativa, na verdade a PEC, projeto de emenda constitucional, que muda a estrutura do serviço público no Brasil, é tão séria, tão grave, e nós não podemos ficar calados. Eu me impressiono muito com quem, nesse momento, atua em qualquer ramo do serviço público e não assume posição sobre essa reforma. Porque, afinal de contas, em alguns momentos da história, se calar é consentir. E quem lava as mãos, parafraseando aí uma antiga frase muito utilizada para combater o regime militar, lava as mãos em sangue. E nós não podemos deixar o serviço público sangrar. E eu vou te apresentar 5 motivos que eu, como ex-dirigente sindical do serviço público, tive durante 6 anos, 4 deles da direção executiva, no Sindicato de Servidores Públicos de São Paulo, Sindicep, que eu me orgulho muito, um sindicato de luta, um sindicato da Central Única dos Trabalhadores, da qual fui diretor, então eu organizava greve, discussões sobre estrutura de cargo, carreira. Fui servidor público durante 13 anos, leciono para concurso público, sou coordenador de curso para concurso público. Então é a pessoa física e jurídica aqui nesse vídeo te explicando 5 motivos para que a gente se posicione contra essa proposta criminosa para o serviço público de reforma administrativa. Primeiro ponto, a estabilidade. A proposta ela prevê o fim da estabilidade para muita área. Ela prevê que a estabilidade vai ser concentrada em algumas áreas do serviço público. E a estabilidade, além de um direito do servidor público, é uma das garantias mais importantes de qualidade no serviço público. Pô, mas espera aí, como que a estabilidade do servidor público vai ser a minha garantia como cidadão de qualidade do serviço público? Vamos lá, vamos por partes. A estabilidade, algum tipo de vínculo e estabilidade no serviço público não é uma invenção brasileira. Na verdade, nem é algo novo. Na origem da administração moderna, o pai da administração moderna, que criou a teoria clássica da administração, chamado Henri Fayol, que lá no início dos anos 1900 tentava encontrar novas formas de pactuação entre patrão e empregado, defendia como um dos princípios da teoria clássica da administração a estabilidade no emprego. Seja através de contrato, através de vínculo, através de pactuação, e aqui no Brasil assume-se na condição da estabilidade estatutária. E por que a estabilidade é importante para a administração, inclusive? Para que você garanta o efeito da continuidade, para que você controle o servidor público, para que você controle o empregado. Eu vou te dar um exemplo. Você já teve problema com pedreiro? Não existe nenhum vínculo com pedreiro. Não existe nenhum contrato com pedreiro. E qual é o problema do pedreiro? Ele trabalha por empreitada, como era na época da Revolução Industrial. E qual é o problema de trabalhar sobre empreitada, que por incrível que pareça, é uma das propostas do governo Bolsonaro na contratação por tempo indeterminado? Eu já vou pontuar isso. O pedreiro te deixa na mão porque ele encontra uma empreitada melhor. É mais difícil controlar. Então, o conceito da estabilidade, seja através de contrato, vínculo, é uma garantia, inclusive, de controle do administrador sobre o servidor, do patrão sobre o empregado. E você controla
com apenamento, você controla com horário de trabalho, você controla com vínculo. E isso é um dos elementos de qualidade do serviço público. Ah, mas tem disfunção. O servidor público ele fica encostado. A disfunção se pune. A disfunção tem apenamento. A legislação já prevê apenamento que é desde advertência verbal até demissão a bem do serviço público. Previsão de pena e punição é que não falta no serviço público. Cumpra-se. Então a estabilidade, que é um direito do servidor público, de não ser demitido com a mudança de humor do chefe, com a mudança econômica, com a mudança de pensamento do chefe do executivo, da qualidade de vida, da tranquilidade. Veja na época da pandemia. Eu tive 13 anos de estabilidade, exoneração a pedido por trilhar outros caminhos, mas foi fundamental para a minha qualidade de vida. Então a estabilidade ela ajuda o servidor a ter qualidade de vida e o Estado a controlar o servidor e dar tranquilidade para garantir a qualidade. Isso é um princípio da administração moderna desde 1910, quando nasce a teoria clássica da administração com Henri Fayol. A estabilidade ajuda a controlar, ajuda a ter efeito de continuidade. Mudou o governo, o servidor está lá. Mudou a política de governo, o servidor está lá com o efeito da continuidade, com o histórico do serviço público, em defesa da estabilidade, pela qualidade do serviço público e por um direito adquirido do servidor. Segundo tópico, segundo ponto que me põe contra essa reforma, a proposta de contratação por tempo indeterminado, em que você pode terminar e findar esse contrato. Não dá para o Estado brasileiro ter funcionário baseado em empreitada. Não dá para o Estado brasileiro treinar o funcionário, qualificar o funcionário, para que quando termine o prazo de contratação intermediária, que é um dos novos vínculos pensados pela proposta genial do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, em dispensar o funcionário. Você tem uma responsabilidade com o funcionário, com o treinamento dele. Então, esse contratado intermediário, por tempo indeterminado, não vai ter qualificação, não vai ter treinamento, não vai ter especialização. E se ele tiver, o Estado que deve se usufruir disso. Então, porque eu sou contrário a essa contratação por tempo indeterminado, em que você pode cessar essa contratação e o contrato em um tempo pré-estabelecido, é não ter a estabilidade. Por tudo que eu falei da estabilidade e por conta disso, de caracterizar o trabalho por empreitada. Como que a memória do serviço público vai existir se você tem um grupo que trabalha um período, outro que trabalha outro período, outro que trabalha outro período, de acordo com o interesse da administração e do administrador? Você não tem a memória, você não tem um vínculo, você não tem o trabalho contínuo e todo o treinamento e qualificação desse contratado intermediário vai embora com ele quando ele vai embora. Isso não dá tranquilidade para o funcionário. Isso dificulta o controle. Um outro elemento que eu sou contrário. O terceiro elemento tem a ver com uma grande falácia que eu tenho visto por aí. Servidor público ganha muito. A maior parte dos servidores públicos federais ganha menos do que R$3.000. Menos do que 3 salários mínimos. Dados do IBGE, basta pesquisar. Portal da Transparência. Há 5 anos, os servidores públicos há mais de 5 anos, os servidores públicos federais não têm aumento real. E o que é aumento real? É você repor o salário acima da inflação. Porque quando você tem um salário e ele não é reajustado, e você tem inflação, você perde poder de compra. Ou seja, já existe diminuição real do ganho. E nem a reposição da inflação existiu no último período. Então, perder poder de compra já tem. Se eu ganho R$4.000 e a inflação foi de 12%, eu perdi 12% do poder de compra, diminuição real do poder de compra do salário. Então, quando você tem um reajuste salarial que equipare a inflação do último período, você não tem aumento real. Você só tem equiparação inflacionária para o seu salário manter o poder de compra. E nem isso tivemos nos últimos anos. Portanto, terminar com o adicional por tempo de serviço, o anuênio, o quinquênio, é uma forma de onerar ainda mais o trabalho. O adicional por tempo de serviço, anuênio em alguns casos, quinquênio, eu recebia quinquênio. Meu salário base aumentava 6%
Não é o plano de carreira, é adicional por tempo. 6% a cada 5 anos. Nem repunha a inflação, mas era uma forma de valorização da continuidade. Aí tem aquele discurso que diz, não, mas os melhores funcionários estão na iniciativa privada. E você tirar o adicional por tempo de serviço, você retirar o prêmio pela continuidade, ajuda o quê? O servidor continuar no serviço público. Quarto motivo que me coloca frontalmente contra essa reforma. A proposta meio estranha de demissão por mau desempenho. Pois, Andy, mas você é contra demitir por mau desempenho? Não. Mas o problema é que já existe essa previsão constitucional, que é a avaliação de desempenho e a demissão por conta da avaliação de desempenho. Então, que esquisito, né? Você já tem na Constituição Federal a previsão de demissão a bem de serviço público por bem de serviço público por inadequação ao serviço. É só regulamentar a avaliação de desempenho, feita de parte a parte. O servidor avalia a chefia avalia o servidor. Agora, você criar uma avaliação por mau desempenho é, por si só, sem regulamentar a avaliação de desempenho que já existe previsão, é você pegar as piores práticas do mercado e jogar para o serviço público. Quem analisa o mau desempenho? Qual o critério de mau desempenho? Subjetivo. Então, eu sou a favor do serviço público onerar quem tem um desempenho inadequado e encontrar a origem desse mau desempenho. Houve ruído no concurso público? Houve um processo de seleção através de concurso público que não selecionou as pessoas mais preparadas? Não houve qualificação profissional, treinamento? Quais são os critérios de mau desempenho que deve ser feito? Readaptação funcional. Um outro motivo que me põe contra essa reforma. E por fim, não menos importante, o quinto motivo, é a concentração maior de poder absoluto no presidente da República, no chefe do executivo, de extinguir cargos e órgãos, de uma forma muito mais fácil do que é hoje. Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, nenhum desses presidentes por si só teve capacidade, por analisar a extinção de um cargo, e isso é algo muito sério, ou de um órgão público. Para você extinguir um cargo, óbvio, alguns cargos devem ser extintos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no Teatro Municipal de São Paulo, um órgão público municipal, tinha o cargo de peruqueiro, na época em que o Teatro Municipal tinha uma companhia de teatro. É óbvio que você não precisa mais do peruqueiro. Então você extingue um cargo num processo analítico, e não em poderes absolutos concentrados no presidente, seja ele quem for. E essa reforma administrativa, ela prevê isso, prevê concentração maior de poder no presidente da República em extinção de cargos e órgãos, seja o presidente quem for. Isso está errado porque demanda uma análise criteriosa e técnica. Desculpem o mau jeito, desculpem a minha gana meio sindicalista, desculpem o vídeo um pouco mais feroz, mas tem coisas que não dá para ficar calado. Como dizia Gramsci, odeio os indiferentes. E nesse caso, não é possível se calar. Eu sou contra a reforma administrativa, eu defendo o serviço público de qualidade, defendo a punição para quem não for servidor público que atenda ao interesse público, e o resto é uma proposta já apresentada há tempos pelo Paulo Guedes de aproximar o serviço público da iniciativa privada no que tange à diminuição de direitos e a concentração de poderes, em defesa do serviço público, em defesa da qualidade do serviço público e dos direitos do servidor. Muito obrigado e desculpem o mau jeito, mas é que em alguns temas eu não consigo ter paz e amor.